Na celebração de Páscoa dos judeus, tem um momento que eles revêem o passo a passo da saída do Egito, e à medida que eles vão repetindo o fato, eles dizem, dadadeino, ou seja, já nos basta. Se Deus fizesse somente isso, já nos bastava. E ele vai contra outro, se Deus já fizesse somente isso, já nos bastava, dadadeino. E eu acho que se a gente ficasse hoje com a ministração do Maurício, dadadeino, já nos bastava, né? Mas temos a programação, vou seguir em frente, e o ponto central, acho que vá por aí, a união da igreja, a união dos judeus juntos, formando o corpo do Cordeiro, é o ponto central e principal desse processo. Acho que ontem, com o Ariel, e o Maurício comenta hoje aqui também, é a parte fundamental, a forma como eu olho para o meu irmão, como eu olho para o meu próximo, e isto é o cerne central do nosso chamado. E o que eu vou trazer aqui agora, dentro desse processo, é mais um plus, não é o fundamental. Vamos falar mais de conhecimento, de aspecto profético das festas, mas o ponto central que a gente não pode perder é isso que o Maurício nos trouxe hoje. Amém? Vou compartilhar com vocês e a gente vai conversando aqui a proposta juntos. Então, o que nós vamos estar falando aí vai ser sobre a preparação para as festas de outono, como é o tema, e por que nós estamos falando isso, né? Por causa desse propósito que nós temos aqui, que vamos ver que a gente fala muito das festas dos judeus, as festas que eles realizam, o que são, mas nós vamos ver aqui que essa festa ela não é dos judeus, a festa é do Pai. Vamos ver aspectos que temos nessas festas para a igreja e para Israel. Então, não é dos judeus, tem também elementos muito importantes aí para a igreja. E Deus deixou guardado, reservado isso em Israel. E também, isto tem um aspecto profético muito grande, que liga também ao livro de Apocalipse. Então, cobrindo aí sobre... Então, aí ligando sobre um só Deus, um só povo e um só livro, porque tudo que nós vamos ver aqui está ligado para a igreja e para os judeus também. Bem, primeiro, vamos quebrar essa de que as festas é dos judeus. Quando a gente vai para Levítico, quando Deus estabelece as festas judaicas, ele diz claramente no início do verso 20, do versículo do capítulo 23, não? As solenidades do Senhor, diga isso ao meu povo, né? Serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então é de Deus. Quem estabeleceu o rito judaico, quem estabeleceu o passo a passo da cerimônia para dos judeus foi o próprio Deus no livro de Levítico, 1200 anos antes de Cristo. E quais são elas? Só para passar rapidinho, né? Começa no versículo 3, vocês guardarão o sétimo dia, que será o sábado. Então, a primeira festa é o Shabat. E as outras se dividem em dois pacotes. A solenidade de primavera, lembrando que Israel está localizado, o Maurício nos mostrou um mapinha aí, né? No hemisfério norte. Então, lá, quando é primavera lá, aqui é outono, então é o inverso, né? Então, as festas de primavera, que são, ele diz no versículo 5, no primeiro mês, né, no dia 14 desse mês, no início da tarde, vocês vão celebrar a Páscoa, que é o Pessah, que é a festa, uma das festas mais importantes dos judeus, foi estabelecida por Deus, e está aí o Pessah. Depois vamos ver alguns elementos dessa festa. Depois que fecha a Páscoa, eles começam outra festa, que é a festa do pão sem fermento, né, do matzá, e esta festa é celebrada por 7 dias. Então, por 7 dias, os judeus, em suas casas, em todas as suas celebrações, não comem pão com fermento, estabelecido também aqui por Deus, as festas de Deus. E depois de 50 dias da Páscoa, eles têm aí o Shavuot, que são as festas das semanas, né? 50 dias depois que celebraram a Páscoa. Então, aqui se fecha o circuito das festas de primavera.
O segundo pacote, como eu comentava, são as festas de outono, que começa no 7º mês, que mais ou menos para a gente aí, dali no final de setembro, início de outubro, geralmente, tá? O Yom Teruah, que Deus nos fala que eles devem fazer a festa do sonido das trombetas. Sonido das trombetas é Yom Teruah, dia do sonido, dia do soprar a trombeta, né? Ou o shofar. Depois que iniciou o mês, que tocou o shofar, eles têm 10 dias depois o dia da expiação, Yom Kippur. Então, 10 dias depois, no 7º mês, a segunda festa, que é Yom Kippur. E depois disso, de 15 dias depois, nós temos aí a festa de Sucote, que são as festas dos tabernáculos, das cabanas, onde eles dormem nessas cabanas durante 7 dias e celebram aí essa presença, os tabernáculos de Deus entre os homens. Então, essas são as festas de outono. E vai ser onde mais nós vamos nos concentrar nessa discussão. Por que devemos nos preparar para a festa de outono? Né? Os judeus, para quê? Por que foram chamados? Então, nós vamos ver aqui o quanto Deus tem escondido dentro desse propósito que estavam aí reservados com os judeus. Primeiro, vamos olhar que essas festas, elas têm 3 aspectos principais. Primeiro, reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus libertou Israel, e que Israel é, como o Maurício nos trouxe aí, uma grande bênção para todas as nações. Então, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Segundo, inculcar ou transferir ou ensinar os seus filhos a viverem, a se comprometerem, a terem esse compromisso com o Pai, com todo esse propósito, né? É ter aí a fidelidade do plano estabelecido. E o último, que nós vamos dar mais ênfase aqui, que é a parte do cumprimento profético que tem estas festas. Então, começando a ver o benefício que isso traz para a igreja e para Israel, começamos aqui pelo Pessah, por a festa da Páscoa, tá? Que é uma festa que a gente já sabe, já se cumpriu plenamente, Jesus foi o cordeiro entregue, então essa festa, ela tinha um ato teatral que estava revelando como iria acontecer o sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Pesar tem esse fim. Só que o cumprimento profético dele se deu, como Jesus disse, que não passaria a letra mais pequena, nem o menor traço da sua palavra, se cumpriria em plenitude. Vamos ver aqui o quão foi essa plenitude grande. Por exemplo, começando por o nascimento de Jesus, que foi em Belém, que em hebraico o nome é Beit Lehem, ou seja, casa do pão. Então, Jesus nasceu na padaria. Jesus nasceu na casa do pão. E por isso ele dá o direito de dizer, eu sou o pão da vida, porque ele veio da casa de onde se faz o pão. E também ele foi o Setamim, o cordeiro imaculado, o cordeiro sem mancha, né? E para aquele período que Jesus vivia, tem registro no Talmud de que havia um microsistema ali em Belém, que todos os cordeiros que eram sacrificados na Páscoa saíam dessa região, saíam de Belém. Então, o cordeiro de Deus, a ser sacrificado, também tinha que sair de Belém. E esse cordeiro também, pela tradição registrada no Talmud, ele era sacrificado no templo às 3 horas da tarde, ou, em hebraico, na hora nona, como está escrito na nossa Bíblia. Então, o momento que Jesus entrega a sua vida por nós, foi exatamente no momento do sacrifício do Cordeiro Pascal no templo, né? Então, o detalhe com que Deus se preocupa em cumprir todo o seu plano é algo extremadamente grande. E outra questão profética que vamos adiantar aqui é a questão do vinho, né? Nessa festa da Páscoa, eles têm várias comidas para lembrar cada passo que se passou na saída do Egito, e tem também a bebida principal, que é o vinho. E eles tomam 4 taças de vinho. Para quê? Para relembrar o que Deus disse em Êxodo 6, e cada taça de vinho é para se lembrar um momento dessa fala de Deus que diz, vos tirarei da terra do Egito,
vos livrarei da escravidão, vos resgatarei da mão de Faraó e vos tomarei por meu povo. Então, uma taça de vinho para cada um desses dizeres de Deus. Só que quando a gente lê o Novo Testamento, na última ceia, diz que Jesus tomou 3 taças de vinho. Ele não tomou a quarta, né? E veja que essa prática, que hoje, inclusive, os judeus fazem, é a mesma prática que Jesus fazia naquele tempo. E por que Jesus só tomou 3? Porque ele ainda não tomou os judeus como seu povo. Não era o momento ainda desse cumprimento desta fase, mas ele os tirou do Egito, os livrou da escravidão, o resgatou da mão de Faraó e falta tomá-lo como povo. Então falta ainda essa taça que o Senhor vai tomar e vai beber e vai ser o povo sobre Israel. Que nós vamos ver que isso está ligado com Apocalipse. Ele diz que em Apocalipse ele vai tomar e vai ser o seu povo, porque falta ainda essa taça. E no Matzá, que são os pães sem fermentos, nós vemos a figura do próprio Yeshua, que é Jesus, porque na celebração da Páscoa, tem um evento também, quando eles estão na mesa comendo, que se toma 3 matzá, que é esse pão sem fermento. Esses 3 ficam separados por um guardanapo, e o do centro, eles partem, eles quebram e escondem. E brincam com as crianças, olha, quem encontrar a outra metade aí, vai ganhar um prêmio, e esse vai ser o melhor pão, porque nós vamos comê-lo na sobremesa. E a ficomém é justamente isso, né? O melhor pão que se come na sobremesa. E esses 3 matzás representam Hashem, representa Deus, representa Hakohen, que é o sacerdote, e representa Haman, que é o povo. E o que eles quebram é o matzá do Corém, né? Do sacerdote, do sumo sacerdote. E isso nos leva justamente a Isaías 53, que fala que Jesus foi quebrado, Jesus foi partido por nós. Então, no Matzá, eles estão celebrando esse sacrifício, essa quebra também de Jesus por nós. E sabemos que 50 dias depois da Páscoa, quando eles estavam celebrando, né, Jesus morreu, foi sacrifício, foi quebrado por nós, a semente morreu, né? Então, estava pronto para as festas das primícias, onde aqui, na festa, você vai ao templo, você vai à sinagoga, você leva 2 pães, né, que você preparou, então, representando, simbolizando as primícias da colheita, e nós temos aqui, uma vez que a semente foi morta, a semente secou, nós temos Ruach Kadosh, nós temos o Espírito Santo, a primícia de Deus, sendo entregue para os homens nesse mesmo período de Shavuot. Então, nós temos uma alegoria completa dessa obra salvífica de Jesus Cristo em nossas vidas por meio dessas festas de primavera, né? Então, podemos dizer que o compromisso foi cumprido, né? O que Deus prometeu, o que eles exerciam e provaram e testaram e usaram nessa alegoria durante muitos anos, Deus cumpre em toda a plenitude, as festas de primavera. Amém? Bom, depois nós temos a solenidade de outono. Então, se a solenidade de primavera traziam o Messias dentro do seu sacrifício, a de outono vai nos trazer a segunda vinda de Cristo. Elas refletem a vinda do Cordeiro para reinar eternamente. Então, começamos aí com Yom Teruah, onde nós temos aí o dia que se toca o shofar, anunciando o ano novo, anunciando o novo tempo e anunciando, sobretudo, que o shofar é usado para esse papel. Vem o rei, Baru Rabá. Então, Yom Teruah é também uma alegoria anunciando que Jesus está vindo. E depois que eles fazem o anúncio do primeiro dia do 7º mês, 10 dias depois, nós temos Yom Kippur. O que eles fazem aqui em Yom Kippur? Entre Yom Teruah e Yom Kippur,
nós temos 10 dias. E nesses 10 dias é um período de contemplação para você analisar, ver onde você errou, quais foram os teus pecados, contra quem você pecou, e você precisa fazer consertos. E você precisa fazer o que eles chamam de techuvá, fazer o retorno, voltar, consertar a sua vida. Para quê? Para o dia de Yom Kippur, né? No dia de Yom Kippur, eles vão às sinagogas de branco, e a palavra diz, olha, vocês têm que, nesse dia, vocês precisam, nesse dia, sacrificar as vossas almas, no sentido de jejuar. Eles vão em jejum nesse dia, vestido de branco, pedem ali o perdão de Deus. Nesse dia, é a única vez que os judeus, no ano, pronunciam o nome de Deus, né? E uma vez que eles sentem que veio o perdão de Deus, eles têm aí o que eles chamam do nome escrito no livro da vida. Para o próximo ano, para o próximo ciclo de vida, Deus escreveu o meu nome no livro da vida. E passado alguns dias, nós temos aí a festa de Sucote. E a festa de Sucote, as festas das cabanas, é o momento em que eles passam 7 dias orando, né, vivendo, dormindo, estudando, dentro dessa Sucote, dentro dessa cabana, dessa sucá, e tem uma prática de que você também convida uma pessoa para estar com a sua família e ali estudarem juntos a palavra de Deus. E aqui nós temos Sucote, a cabana, como a figuração do tabernáculo, onde Deus desce o seu tabernáculo e habita no meio do seu povo. Então é o plano. É o plano das festas de outono que estão por se cumprir e Deus vai cumprir em sua plenitude. Podemos até perguntar, que dia Jesus vem? Não sei o ano, mas com certeza ele virá no dia de Yom Teruah, provavelmente entre setembro e outubro, cumprindo o que ele fez na festa de primavera, também vai passar aqui nas festas de outono. Bem, isso tem uma ligação muito profética também quando a gente vai para Apocalipse. Não dá para entender Apocalipse se você não considera esse aspecto das festas judaicas. Então, quando a gente fala aí de soaram as trombetas, né, os anjos começaram a tocar as trombetas, traduz a trombeta por shofar, que esse é o original. Inclusive, há uma grande discussão se os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos em hebraico ou em grego. Há muitos teólogos que apostam que foi em hebraico, porque, como eles eram lidos em suas maiorias nas sinagogas, para ter crédito tinha que estar escrito em hebraico. Então, tem essa conotação, e João, como era judeu, provavelmente escreveu Apocalipse em hebraico. Então, ele diz aqui, no versículo 15 do capítulo 11, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, o seu Cristo, quando se toca aqui a 7ª trombeta. Então, desde que começa a trombeta, começa esse tempo do anúncio da vinda do Messias. E em Yom Kippur, quando eles estão vestidos de branco, é justamente a alegoria de homens, mulheres que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro, né? E pela palavra do seu testemunho, que não amam e não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós estamos falando de um concerto de pessoas que tiveram suas vidas sacrificadas e lavadas nesse sangue do Cordeiro, e estão hoje remidas para esse dia final. E Sucote, quando em Apocalipse 21, já no finalzinho de Apocalipse, diz que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, desce a sucá de Deus, habitação, tabernáculo, casa perpétua entre os homens. E ele termina, olha que interessante, eles serão o seu povo. Então, a taça que Jesus não tomou antes do seu sacrifício na última ceia, ele toma aqui. Eles serão o meu povo. No último dia da festa, que é a festa de Sucote. Então, onde nós temos aí o estabelecimento, a presença contínua de Deus entre o seu povo. Amém? Amém. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja o nome de Deus. Amém? Amém.